CAPS, para quê e para quem? Para que serve o tratamento no CAPS? Como é que funciona o tratamento no CAPS? O que eu posso esperar de um tratamento no CAPS? Eu sou profissional de saúde mental. Qual que é a minha função dentro da equipe no CAPS? Como é que eu faço para trabalhar no CAPS? Se você tem essas dúvidas e gostaria de ter elas esclarecidas, fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou a Ana Luísa, psicóloga, e hoje eu tô aqui recebendo a Sabrina Slivinskis, que é terapeuta ocupacional e dirige um CAPS, coordena, gerencia um CAPS há mais de 10 anos. Fica aqui com a gente. Sabrina, obrigada por ter aceito aqui, vindo conversar um pouco com a gente. Eu convidei a Sabrina para falar um pouco sobre o tratamento no CAPS, pela vasta experiência que você tem, atuando ali como TO e também como gerente de CAPS, coordenando o serviço, enfim. Eu recebo muitas pessoas com essa dúvida, tanto até de próprios psicólogos ou de pacientes, com essa dúvida de para que serve, como é que funciona, o que eu posso esperar de um tratamento no CAPS. Então, acho que para a gente começar um pouco, fala um pouquinho pra gente como é que surgiu o CAPS. Primeiro, o que significa CAPS, Primeiro, obrigada, Ana, pelo convite. O CAPS, a sigla CAPS, significa Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS surge pensando, historicamente, através da reforma psiquiátrica. Então, se a gente for pensar algumas décadas atrás, alguns anos atrás, o único acompanhamento que se tinha em saúde mental não era, de fato, um tratamento, era a segregação. Então, quem fugia à norma, falava algo diferente, falava alguma coisa sem sentido, trazia algum problema pela família por uma alteração de comportamento, ele era alocado nos grandes hospitais psiquiátricos, que antigamente eram chamados de manicômio, hospício, que tinham aqueles nomes, mas a questão era que era um tratamento de função asilar, que a ideia era a segregação, apenas afastar essa pessoa do convívio e não necessariamente tratá-la. Então não tinha uma expectativa de alta, não tinha um acompanhamento medicamentoso adequado, não tinha uma previsão de encontrar essa família novamente, era uma passagem só de ir. Não tinha tratamento, Era só uma coisa de deixar lá e vamos fingir que isso não existe. Exatamente. Se eu não tô vendo, não me incomoda, Uma visão bem higienista. Exatamente, E isso perdurou durante muitos anos, não só aqui no Brasil, como no mundo, Então começou lá na Itália, se pensar a reforma da psiquiatria com Franco Basaglia, e chega aqui no Brasil essa ideia de pensar, de remodelar esse sistema que de fato não cuidava, apenas segregava o sujeito. Então aqui no Brasil começa-se a pensar na importância de reformar esse cuidado em saúde mental. O primeiro CAPS do Brasil, ele surge em 1987, é um CAPS que fica lá na Avenida Paulista, conhecido como CAPS Itapeva, e depois dele as coisas começam a funcionar mais vagarosamente. E o grande marco mesmo que a gente tem para a potencialização dessa reforma psiquiátrica foi a Lei 10.216, que é uma lei que foi tramitada quase 12 anos no Congresso, e depois ela foi sancionada, que é uma lei do Paulo Delgado, e a partir dela se fortaleceu muito a reforma psiquiátrica e os CAPs começaram a serem formados, a serem criados, com o objetivo de ser substitutivo a essa lógica manicomial e asilar anteriormente utilizado para tratamento em saúde mental. Então era um combinado, Os hospitais psiquiátricos gradativamente seriam fechados e os CAPs gradativamente iriam surgir. Era essa a ideia, Então o CAPs ele entra como um remodelador da assistência em saúde mental para aquela que não funcionava como um acompanhamento, era só um dispositivo segregador, e o CAPs entra como realmente um modelo de cuidado e assistência para esse sujeito que precisava de acompanhamento em saúde mental. Então, para quem que é o CAPS? Para quem que serve o CAPS? Pelas diretrizes ministeriais, o CAPS ele serve para quem tem um transtorno mental grave, severo e persistente. Então, a ideia de acompanhar os casos mais leves de saúde mental são em outros dispositivos, na própria unidade básica de saúde, estou falando na esfera do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, no próprio posto de saúde, ou numa questão mais ambulatorial, um tratamento mais ambulatorial de saúde mental, e os casos mais graves seriam destinados aos CAPs. Essa seria a divisão mais estrutural da saúde mental. E como é que a pessoa vai direto para o CAPS ou ela passa por um serviço antes para ser encaminhado para o CAPS? Como é que funciona isso, essa chegada da pessoa? O CAPS ele é preconizado como porta aberta. Então, o que é essa porta aberta? Ele geralmente funciona de segunda a sexta, tem algumas variações de município para município do horário de funcionamento,
mas é geralmente de segunda a sexta, das 7 às 7. Você não precisa de um encaminhamento formal, então você pode chegar até o CAPS, né, e pedir para passar por um acolhimento. Esse acolhimento vai ser o primeiro momento, a primeira triagem para entender qual que é a demanda, qual que é a necessidade desse sujeito. Ele imediatamente vai passar por algum profissional da equipe técnica, né? E aí dentro do CAPS a gente tem vários profissionais que compõem essa equipe. Ele vai passar por um profissional, vai contar a sua história, né, a sua história de vida, a demanda atual. A gente vai entender qual que é essa demanda e direcionar se realmente lá é o lugar para ele fazer o acompanhamento ou se existe outro serviço mais adequado para contemplar aquela demanda que o sujeito apresenta. O CAPS, quando você fala de porta aberta, ele recebe casos de emergência? Então a pessoa está em crise. Pode ser uma crise de depressão, no sentido de que ela está pensando em suicídio, pode ser uma crise de ansiedade ou uma crise psicótica. O CAPS está aberto para isso ou não? Quando a pessoa está desse estado, aonde que ela vai? O ideal, assim, o CAPS... Desculpa te cortar, mas eu estou falando aqui de SUS, né? Então acho que deixar claro que a gente está falando um pouco de SUS. Dentro dessa realidade do SUS, né, a gente pensa em alguns níveis de complexidade. Então, assim, o CAPS está apto a contemplar uma crise, né? Se alguém chegar em crise, o CAPS vai direcionar e vai tentar buscar o momento e o local mais adequado para fazer o acompanhamento daquele episódio que está acontecendo. Mas, no geral, se é uma crise muito aguda, onde o sujeito está se colocando em risco, ou colocando outras pessoas em risco, ou seu meio em risco, geralmente, quando é algo muito agudo, o ideal é procurar um serviço de urgência e emergência. Dentro do SUS também tem os hospitais gerais, que tem o pronto-socorro destinado, né, a um cuidado em psiquiatria, e lá ele vai direcionar para esse caso mais agudo. Mas se ele chega ao CAPS, o CAPS também vai contemplar essa crise e vai direcionar para o local mais adequado. E como é que funciona o tratamento no CAPS? Então, vamos supor que eu passei por essa avaliação e aí eu vi que eu sou para ser tratada no CAPS. O que a gente pode esperar de um tratamento no CAPS? Bom, o CAPS ele tem algumas modalidades, né? Então tem o CAPS 1, que são para municípios menores, o CAPS 2, que é o que a gente tem numericamente maior no Brasil, e o CAPS 3. O CAPS 3 ele tem leitos noturnos, né? Que é para uma passagem mais pontual, uma estadia mais pontual para um caso mais agravado, uma crise mais estabelecida. No geral, o que a gente tem são CAPS 2 que funcionam das 7 às 7, né? Então, o que esperar desse acompanhamento num serviço que a gente tem numericamente maior no Brasil, né? Então ele passa por um acompanhamento, faz esse acolhimento e lá a gente vai pensar o projeto terapêutico singular, que a gente costuma chamar de PTS, né? Nesse projeto terapêutico a gente vai pensar o que é mais adequado para esse sujeito, né? Então ele vai pensar os grupos, as oficinas que mais têm a ver, mais são congruentes ao desejo, às necessidades dele. Tem grupo de família, tem os grupos terapêuticos, as oficinas terapêuticas. Alguns usuários ficam com a gente os 5 dias da semana, alguns ficam 2 dias, outros 3 dias, alguns passam um dia com a gente, então tomam um café, o almoço, o lanche da tarde e retornam para suas casas ao fim do dia, tomam a medicação com a gente, aos finais de semana levam a medicação específica do final de semana, né? Então é muito variável, por isso que o nome do projeto é Projeto Terapêutico Singular, porque ele vai respeitar muito a singularidade daquele sujeito e a demanda que ele apresenta. E a família? A família também acaba sendo acolhida, tem um espaço para elas, como é que é? A família é muito, muito, muito bem-vinda, né, e muito preciosa nesse processo. Então, sempre que possível, né, se os familiares puderem estar presentes, não só nos grupos terapêuticos, mas na condução do caso, né? A gente sempre fala que o sujeito é o protagonista da sua história. Ele que vai falar pra gente o que é mais importante, o que ele necessita. Mas a família compõe muito nesse sentido, né? E quanto mais presente e mais continente a família, com certeza a gente tem um sucesso maior, né, em relação à evolução e o acompanhamento. Eu sempre digo que quando a gente fala de tratamento de saúde mental e principalmente dos transtornos mentais graves, é fundamental a participação da família. Sim, fundamental. Se a gente, lógico que, porque tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho a família do meu lado, então quer dizer que eu não tenho jeito? Não, não é isto. Mas que o tratamento ele se torna mais eficaz com menos tempo quando a família tá junto da gente, do lado da equipe, não contra a equipe de saúde, né? Porque tem família que vai contra, e aí o tratamento também demora muito mais, acaba sendo muito mais custoso, né? Sim. Tanto que, né, nós somos um serviço do SUS, então nós atendemos pessoas que estão em situação de rua, né? E essas pessoas, às vezes, que estão em situação de rua, não tem uma família que está presente, que está dentro do seu ciclo, né, de proteção, do seu ciclo ampliado, né, de cuidados.
independente, né, deles estarem presentes ou não, a gente vai fazer o melhor dentro desse acompanhamento. Mas quando tem uma família presente, e como você falou, né, congruente ao acompanhamento, né, que deseja de fato, né, que as coisas fluam de um jeito potente, possível, é um grande facilitador no tratamento. E dentro do CAPS, né, quais são os profissionais que trabalham lá? Bom, o CAPS ele tem 3 modalidades, né? O CAPS infanto-juvenil, o CAPS álcool e drogas e o CAPS adulto. Às vezes a composição da equipe varia de acordo com a modalidade, mas no geral, né? A gente tem uma equipe de médicos psiquiatras, a gente tem uma equipe de enfermeiros, a gente tem um farmacêutico, uma equipe grande de psicólogos, terapeutas ocupacionais, de psicopedagogos, de oficineiros, de musicoterapeutas, assistentes sociais, enfim, é uma equipe grande. Para pensar um pouco esse cuidado de uma forma multiprofissional e às vezes transdisciplinar, né? Onde uma disciplina, uma categoria profissional complementa muito a outra no cuidado em saúde mental. Sim. E se eu sou profissional de saúde mental e eu quero trabalhar, ou às vezes eu sou um profissional de saúde, né? Tipo enfermeiro, sou assistente social e eu quero trabalhar no CAPS, como é que seria o trabalho? Porque acho que tem uma coisa que você está dizendo que eu acho que é importante quando você fala sobre essa transdisciplinaridade, é de que, por exemplo, o enfermeiro não fica enrijecido na figura do enfermeiro, né? Do mesmo jeito que o psicólogo também acaba ocupando esses lugares. Então, como é que você vê assim, o profissional dentro do CAPS, né? Qual que é a função, vamos dizer assim, dele? Acho que é uma pergunta muito importante, né? Porque às vezes o profissional vai com uma expectativa de ficar muito arraigado ao seu conhecimento nuclear, né? Ao seu núcleo de saber, enfim. E dentro do CAPS é uma provocação constante de você, de fato, estimular a transdisciplinaridade, né? Então você está ali como enfermeiro, mas você vai transitar por diversas áreas, né? Você está como educador físico, mas você vai fazer um acolhimento desse sujeito que está chegando pela primeira vez no serviço, né? Você é um psicólogo, mas você vai estar fazendo a refeição junto com os usuários, vai estar pensando no cuidado dele, desde a questão do banho, do autocuidado, a questão como ele vai embora, enfim. Então, transitar por esses saberes é um exercício muito cotidiano dentro do CAPS, né? Então, você tem o seu saber nuclear, que é muito importante dentro do acompanhamento, mas esse trânsito entre os saberes também é muito rotineiro. Sem a expectativa também, tipo, por exemplo, eu dei o exemplo do enfermeiro, sem a expectativa de um enfermeiro tem que ser, por exemplo, um ATO, né? Do jeito que um psicólogo não precisa então agora eu tenho que saber coisas de enfermagem, de medicina? Não, mas é justamente, acho que esse trabalho em conjunto que é muito bonito, né? Essa coisa de que não ficar tão... Quando a gente fala de cuidado ao outro, a algum ser humano, a gente está dizendo de que é importante ter essa visão global. E para ter essa visão global, a equipe funciona super bem nisso, né? Com essa visão, tipo assim, não vou ficar só aqui no meu e cada um se vira. Não, vamos trocar. Vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu tenho o meu saber, você tem o seu, vamos acrescentar e vamos ver o que dá pra gente fazer para que essa pessoa fique bem, né? E geralmente no CAPS, a gente tem cada usuário que faz acompanhamento lá, ele tem um profissional de referência, né? Então, é o profissional que vai acompanhar o projeto terapêutico dele mais de perto, vai fazer algumas negociações, vai pensar junto com a família. Mas a gente tem uma questão estrutural do serviço de pensar aquele profissional para o cuidado daquele usuário, mas muitas vezes é o usuário que escolhe seu profissional de referência, né? Então, ele chega lá e ele gosta de conversar com a pessoa que fica na recepção, que fica na portaria, ele gosta de conversar com o administrativo, ele só consegue falar sobre a vida dele com o farmacêutico, ele só consegue falar com o auxiliar de enfermagem, enfim. Então, esse trabalho que você fala muito bonito em equipe é isso, né? Você está lá como um técnico em saúde mental, independente da sua categoria profissional, você acaba acolhendo esse sujeito que às vezes te escolhe para ser aquele norte no acompanhamento dele, para ser aquele porto seguro, que cria um vínculo com você, e esse vínculo é fundamental durante o acompanhamento. Então, para uma dica, vamos dizer assim, de uma característica que você acha que é importante para um profissional estar ali atuando no CAPS? Eu acho que um exercício bem importante é a empatia, né? Então, você conseguir transitar, né, nesse processo empático de pensar dentro do funcionamento do outro, o que ali seria um ambiente mais seguro, mais protegido, mais acolhedor, auxilia da forma como você vai se posicionar diante daquele sujeito, né? Se é o fazer junto, né? Se às vezes vai ter que se emprestar um pouco no fazer por, se é, né, identificar que às vezes outro profissional vai conseguir acolher aquela demanda de uma forma mais adequada, que às vezes de compor junto com a família, de compor junto com a equipe, enfim, é você conseguir de fato transitar dentro desse processo empático e ver o que de fato vai fazer sentido para aquele sujeito no tratamento.
Eu acho que você foi muito cirúrgica aqui nas questões, eu acho que deu pra gente ter uma boa ideia ali sobre como é que funciona o CAPS, se eu tô precisando de ajuda, como é que eu faço, né? Pra que serve, que acho que tem N demandas, então as pessoas às vezes ficam confusas, tipo, meu caso é pro CAPS ou não é, ou então eu procuro o CAPS não me aceitou, aí eles me negaram, e às vezes não é porque te negou, é porque não é pra você, né? Você não será beneficiada nesse tipo de tratamento. O seu tratamento seria para outro espaço. E principalmente quando a gente fala de SUS, né, a gente fala de uma população extremamente carente, a gente fala de que tem muito mais dificuldade, talvez, de procurar por ajuda, né? Sim, dentro, né, de alguns serviços SUS e de algumas regiões, a gente tem, de fato, uma população com maior vulnerabilidade, né, psicossocial, enfim. Isso também está dentro, né, do nosso escopo, ter uma sustentabilidade, pensar recursos que também abarquem essa vulnerabilidade, né? Então, o SUS, né, ele vai estar ali no âmbito da saúde, mas a gente vai se emprestar de outros equipamentos do território, né? O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, né? O CREAS, que é um centro especializado da assistência social, enfim, outros equipamentos compõem com CAPS, às vezes, para cuidar, né, de uma história, de um projeto terapêutico, outros equipamentos, né, intersetoriais, não só da saúde, né, mas às vezes da assistência social, às vezes da cultura, às vezes da educação. O CAPS Infanto Juvenil, por exemplo, né, para fazer o cuidado em saúde mental de crianças, a gente está muito junto da escola. Às vezes o conselho tutelar também é um elemento que se faz muito presente nessa história. Então, de fato, a gente vai costurando essa rede com outros atores mesmo. Trabalha junto, né? Isso. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Se você tiver alguma dúvida, ainda se ficou alguma questão, escreve aqui pra gente, que aí depois a gente pode esclarecer, seja aqui ou seja fazendo outro vídeo, né, Sabrina? Acho que a Sabrina tem quase 15 anos ali só em CAPS, além da carreira dela como TO, então tem um conhecimento super amplo, então acho que pode ajudar bastante aqui a gente a entender algumas coisas relacionadas a isso. E se você gostou, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos, de compartilhar ali com a família, enfim, de quem que possa se beneficiar desse conhecimento e desse saber. E se inscreve aqui no nosso canal se você gosta de conteúdos relacionados à saúde mental. Esse é o canal que você precisa participar, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo.